Irmãos, vamos abrir a palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange. Vamos começar por aqui. E esse é o começo de Deus. Sabe, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente tem tantos meios de começar as coisas, né? A gente tem muitos meios de começar coisas. Mas nós podemos afirmar isso, que, humanamente falando, tudo o que nós começamos nessa terra tem como foco nós mesmos. A gente nunca começa nada pensando em outro. Tudo que a gente começa está focado em nós. E essa talvez seja a grande diferença do caráter de Deus para o caráter do homem. E nós sabemos pelas Escrituras que quando Deus criou o homem, ele fez o homem para ser um representante dele mesmo. Então, aqui a gente vê a grande inversão de valores, porque o pecado fez do homem essa coisa egoísta, ou seja, todo e qualquer empreendimento que nasce no meu e no seu coração tem como principal objetivo satisfazer o meu e o seu anseio. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que todos os movimentos de Deus, todos os movimentos, todos eles, não está focado em si mesmo. Então, o nosso Deus, ele criou esse universo, né, com um propósito. E esse propósito, sabe, é conduzir muitos filhos à glória. Ele fez tudo para honrar o seu filho, né? E quando nós vemos o nosso Senhor aqui na terra, ele vem aqui para expressar para a humanidade a grandeza do amor de Deus. Ou seja, Jesus é a manifestação do amor de Deus. É isso que ele é, a manifestação do amor. E qual que é o tamanho desse amor? Então, ao olharmos para os evangelhos, nós vamos ver, sabe, que o nosso Senhor, ele deixa aquele seu lugar de filho unigênito, seu lugar onde ele é adorado, onde ele é bendito, onde todas aquelas glórias e atributos que somente a divindade tem direito de tocar. Tudo isso estava ali, sabe, vamos dizer assim, aos pés dele, né, em direção a ele. E ele abriu mão de todas essas coisas, de toda essa regalia, de toda essa posição gloriosa, e se faz homem, ou se fez homem, né? Com qual objetivo? Que o Deus Filho deixou a sua glória e se fez homem. Então o objetivo foi trazer até nós esse amor que nós ainda não conhecíamos. Né? Porque quando nós nos relacionamos com os homens, eu estou falando dos mais amáveis, porque os homens são rudes, né? Mas quando nós relacionamos, mesmo com os homens mais amáveis que há nesse mundo, a gente vai ver que todos os seus investimentos, todos os seus caminhos, todos os seus passos, está sempre focado neles mesmos. E é tão frustrante, decepcionante isso, né? Porque chega um momento que a gente tem um conflito, porque a minha vontade, a sua vontade não se encaixa, então nós temos que ir um para cada lado e não olhar mais na cara do outro. Né? Por quê? Porque nós nos aproximamos com interesses errados. Né? Ninguém, né, se aproxima do outro querendo, né, amar o outro, se dar ao outro. Não, eu sempre falo assim, ó, o que eu posso receber desse relacionamento? O que eu posso ganhar desse serviço, né? Como mesmo uma obra de caridade, sabe? Como eu posso fazer uma obra de caridade e receber alguma coisa em volta, pelo menos um aplauso, um reconhecimento de que eu estou fazendo uma obra de caridade. Então, todos os nossos caminhos é assim. Então, nosso Senhor, ele vem mostrar para nós algo totalmente diferente, enviando o Senhor Jesus
com esse coraçãozão cheio de amor a pecadores como nós. E esse texto que nós lemos lá em 2 Coríntios, sabe, ele, na nossa tradução está escrito constrange, e essa palavra já é uma palavra que a gente não gosta, né? Mas é uma palavra que realmente comove a gente, porque quando alguém faz alguma coisa assim que nos constrange, de certa forma, nos deixa a gente envergonhado, né? A gente é obrigado a fazer uma ação que a gente não queria fazer. Isso é constranger, né? Então, vamos dizer assim, né? É constrangedor para uma moça, um moço mandar um helicóptero, né? Cheio de rosas e jogar sobre ela, né? E depois ele se ajoelhar, abrir lá uma caixinha com um anel de diamante e pedir ela em namoro e ela dizer não, né? É constrangedor, né? Não tem como, depois de tudo isso, né? Falar assim, não, é difícil, não é difícil? Então, por causa daquele constrangimento, né? Ela fala assim, sim, né? Vamos conversar. Então, essa palavra significa constranger, né? Mas a tradução literal dessa palavra, no grego, tá? É colocar junto. É como o texto estivesse dizendo assim, o amor de Cristo nos coloca junto. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque nós possuímos na nossa natureza um negócio chamado ego, que Satanás usa para nos dividir, para nos colocar separado. O amor de Cristo nos ajunta. E o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas intenções terrenas nos separam. Então, é algo que a gente precisa pensar, que o amor de Cristo tem a finalidade de produzir aqui na Terra uma família para Deus. E o Senhor poderia ter escolhido pessoas bem educadas, bem criadas, gentis, né? O Senhor podia ter se revelado de uma maneira mais ampla lá na Suíça, na Noruega, no Japão, né? E deixado a gente para o fogo, porque a gente é tudo mal criado, tudo abandonado, aprendemos logo cedo a se virar sozinho, então a gente é tudo focado na gente mesmo, e qualquer sombra assim que a gente vai perder uma unha, a gente já está pronto para brigar, né? Então como que o Senhor vai fazer isso com a gente? Cada um com a sua preferência, cada um com a sua teologia, cada um com seu projeto, cada um com seu propósito. Como o Senhor vai fazer isso com a gente? Então o Senhor decidiu fazer isso com a gente. E a maneira dele trabalhar é uma só. Ele não vai resgatar a velha aliança para nos unir. Com mandamento, regra, doutrina. Ele não vai fazer isso. Isso já foi feito com o povo de Israel. Já foi feito. E o que resultou isso? Desde quando o Senhor chamou Abraão, até João Batista, o que foi que os homens fizeram com toda aquela revelação da velha aliança? Sabe o que os homens fizeram com a revelação da velha aliança? Uma religião chamada judaísmo, onde nos dias de Jesus havia um sogro e um genro ocupando o lugar de sumo sacerdote por dinheiro. Por dinheiro. Aqueles que tinham chamado para o ministério, como Zacarias, não tinha direito de exercer o ministério, porque lá na liderança do judaísmo tinha um Anás e um Caifás fazendo política por dinheiro. Sabe, toda aquela religião do judaísmo, ela simplesmente rechaçou Jesus por medo de perderem posição. Agora, você acha que Jesus morreu na cruz para a gente criar outra coisa semelhante ao judaísmo? Colocar o nome de cristianismo e dividir em 300ismo? E criar um monte de panelinha onde a gente fica brigando como Anás e Caifás e os judeus por posição e invocando o nome do Senhor e abençoando em nome do Senhor e buscando satisfazer o ego, satisfazer a vontade, satisfazer os caminhos. É isso? É para isso que Jesus morreu e ressuscitou? Não. Nós sabemos que não. Então, irmãos, se nós estamos nos enveredando para vivermos uma vida centrada em nós mesmos, é porque, de alguma maneira, nós estamos rejeitando o amor do Calvário.
Sabe o que é isso? O amor do Calvário? Irmãos, eu preciso ser específico com os irmãos sobre o assunto do Calvário. Nós temos um símbolo errado de amor. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Vocês sabem a origem desse símbolo aqui? Hã? Foi colocado o nome de coração isso aqui, tá? Mas vocês sabem qual que é a origem desse símbolo aqui? Vocês sabem? Eu quero horrorizar vocês, tá? Isso é um símbolo sexual, tá? Isso é um desenho sexual, de um apetite sexual masculino, tá bom? E nós chamamos isso de amor, é o símbolo do amor, tá? Mas isso aqui não é o símbolo do amor. Você quer ver o amor? O amor está na cruz. O símbolo do amor é um inocente indo morrer por todos. O símbolo do amor é um inocente, tá? É indo morrer pelo sacerdote, pelo fariseu, pelo saduceu, pelo essênio, pelo cobrador de imposto, pela prostituta, pelo homicida, pelo bandido, pelo ladrão, pelo mentiroso, pelo justo, pelo não cego. Sabe, o nosso Senhor foi à cruz e lá, na sua morte, ele incluiu toda a raça humana. Ele se entregou naquela cruz por amor, para que através da morte dele, nós tivéssemos acesso a uma nova vida. Então a cruz é o símbolo maior do amor de Cristo. Por isso que o texto, ele vai continuar dizendo assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange a julgarmos isso. Olha lá, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange a julgarmos isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe, irmãos, é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio na cruz morrer por todos nós, para que por amor nós aceitássemos essa verdade, que nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para o pecado, nós precisamos morrer para o mundo e nós precisamos morrer para nós mesmos. E essa é a única maneira de nós expressarmos em vida o amor de Deus. E você sabe qual que é a maior barreira que nós temos encontrado hoje na igreja moderna com esse assunto? É que Satanás está usando a mensagem da cruz para enganar os crentes. Satanás, ele pegou a cruz, sabe, e deu uma melhorada nela, e criou uma doutrina chamada mensagem da cruz. Mas é uma cruz moderna, onde o pecador não morre, onde o pecador melhora, onde o pecador ganha, sabe, um contrato para ele continuar vivendo a vida dele, agora de uma maneira diferente, sabe? Antes, o prazer dele estava, né, na bebedeira, na prostituição e na perdição de uma vida vazia. Agora, ele deu uma melhorada, sabe? Então, agora, ele morreu para aquelas coisas, sabe? Ele não se prostitui mais, não mata mais ninguém, não rouba, mas agora ele encontrou um outro meio de satisfazer o seu ego, sabe? Agora ele usa o nome de Jesus para dobrar 1 milhão. Agora ele usa o nome de Jesus para buscar, sabe, satisfação na comunhão cristã, daquelas panelinhas que ele encontra de pessoas que pensam igual a ele. Agora, sabe, ele está buscando, usando essa cruz moderna para achar um jeito dele viver uma vida melhor, para achar um jeito dele se apropriar das promessas do Antigo Testamento, que era para o povo judeu, agora é dele. Então agora ele está interessado, sabe, em usar essas coisas, em usar a Bíblia para ele se dar bem, para ele viver bem, para não faltar nada para ele conseguir um bom emprego, sabe? Sabe que hoje as pessoas estão, por causa dessa cruz moderna, as pessoas estão fazendo isso, elas estão colocando no currículo delas que elas são, sabe, da igreja fulano de tal, que elas têm tal cargo, que elas têm tantos anos de ministério, para ver se consegue um emprego melhor. E isso tem sido um escândalo tão grande, porque a gente vê que o nome de Jesus
está no Serasa. O nome de Jesus está no SPC. O nome de Jesus está sendo jogado na lata de lixo o dia todo, por causa de uma cristandade que recebeu um outro Jesus, uma cruz moderna, onde o velho homem continua lá. Deu uma melhoradinha, mas ele continua lá, vivendo para si mesmo. Eu vou para a igreja buscar uma benção. Sabe qual é a maior bênção que pode acontecer com você hoje aqui? É uma revelação que você morreu, quando Jesus morreu. Porque, sabe, a vida cristã, de fato, ela não funciona na velha criação. A vida cristã, de fato, ela não melhora o velho homem. Sabe quem está interessado nessa maquiagem do velho homem? É Satanás. Sabe a parábola do joio e do trigo? Vocês já leram a parábola do joio e do trigo com carinho? Você vai ver assim que o Senhor semeou a boa semente no seu campo, e enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. O que é o joio? Se a gente for olhar para essa linguagem de agricultura, o joio é a imitação. É parecido, mas não tem nada. Então hoje, sabe, por causa de número, por causa de arrecadação, por causa de show, por causa de emoção e por causa dessas falsas promessas, nós temos, sabe, ambientes cristãos abarrotados de joio. O Senhor tem misericórdia de nós, sabe, irmãos? E a gente consiga compreender nessa noite que Deus nos ama com amor tão grande que Ele enviou o Filho dele para ir para a cruz, morrer a morte nossa. E não existe coisa melhor na vida de um pecador do que ele experimentar esse fato eterno do Calvário, de que ele também morreu. Morreu. Porque, sabe, irmãos, eu quero falar de duas coisas aqui que é importante sobre isso, tá? Porque eu não quero ficar na parte emocional. A morte do Senhor é um ato que aconteceu lá no Calvário, 2000 anos atrás, tá? E a nossa morte também. Porque nós morremos com ele há 2000 anos atrás. Mas no nosso caso, por causa, sabe, desse abismo que é a nossa mente, alma e coração, essa morte, ela tem que inundar todas as áreas. Sabe? Porque a princípio, né, a gente fala assim, morri para os vícios. Glória a Deus, agora você é um homem sem vício. Morri para ganância. Glória a Deus. Você não é mais um ganancioso, coisa boa, né? Morri para prostituição, aleluia! Você não é mais um prostituto, né? Morri para aquela coisa, né, que eu tinha, qualquer coisa explodia. Glória a Deus, que bênção. Mas, irmãos, o objetivo do amor de Cristo é tratar com o eu. O eu. Morri para eu. Somente quando a cruz opera a morte dentro de mim, nesse aspecto do eu, é que começa a surgir a possibilidade de nós suportarmos a vida da igreja. Porque você sabe o que nos divide? Você sabe o que nos separa? É o seguinte, a gente começa a andar junto, né? Aí eu falo uma coisa que o Saulo não gosta, pronto, já não dá para nós andar junto mais. Sabe por quê? Porque começa uma briga de eu. Eu não quero andar com esse irmão. Ele falou um negócio que eu não gosto. Então, se não tiver a morte do eu, não tem família. Você já pensou, Saulo, se amanhã o Pedro e o Paulo resolvem não se dar mais? Como que vai ser tua casa? Não vira um inferno? Então, assim também tem sido nossa caminhada de igreja. Nós temos sofrido ataques de Satanás, ataques ferrenhos. Nós temos sofrido uma e outra vez. Olha, a gente só está aqui por um milagre, porque Satanás tem atacado a igreja, mas tem atacado mesmo. Ele quer, sabe assim, ele quer acabar com o testemunho do Senhor. Ele não tem nenhum problema da gente viver vida religiosa, tá? Hipócrita, não, isso aí ele até incentiva. Mas a partir do momento que a gente começa, sabe, a se desgarrar do sistema religioso e buscar viver vida de família de Deus, ter comunhão com os outros, relacionamentos sem segundas intenções, buscar servir de coração a Deus e não a homens, sabe, o inimigo começa a atacar. E sabe como que ele consegue sucesso? Ele encontra vivos.
Ele encontra vivos. Ele encontra pessoas que ainda não creram na sua morte com Cristo. Elas receberam aquela cruz que não morre. Sabe aquela cruz que melhora? Vem para Jesus que você vai melhorar. Essa daí. E não, sabe, essa ideia de que o amor nos levou à morte, ao fim da velha vida. É difícil até de compreender isso, né? Mas eu não quero fugir desse texto hoje, porque o Senhor tirou todos os meus planos hoje. Nossa, eu estava com tanta coisa para me pregar hoje. O Senhor falou assim, ó, põe de lado. Hoje nós vamos conversar com os irmãos. Então nós vamos conversar nesse texto, tá? O amor de Cristo nos constrange a julgarmos isso. Que se um morreu por todos, logo, todos morreram. Creia nisso, meu irmão. Que o amor de Cristo matou você. Para você mesmo. Sabe, a morte do eu está lá na cruz. Lá acaba a minha vida velha. Sabe por quê? Porque senão não tem como continuar o texto. Você sabe aonde que a gente tem fracassado nesse assunto da morte? Vou dizer para os irmãos. Vamos pegar a Bíblia aqui, vamos voltar lá em Romanos capítulo 6, que eu quero mostrar para os irmãos a sutileza do ego, tá? Lá em Romanos 6. Romanos 6, versículo 10. Aqui em Romanos 6, sabe, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, ele vai tratar de pecados e pecado. Do capítulo 3 até o capítulo 5, a ênfase é pecados. E é muito claro nessa ênfase de pecados que o Senhor está colocando ali como primazia o sangue de Cristo. Porque, irmãos, não tem jeito, nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós cometemos pecados. E graças a Deus que o nosso Senhor derramou um sangue precioso lá na cruz para nos purificar de todos os pecados. E quando a gente fala todos, são todos. São os pecados do passado, são os pecados do presente e os pecados do futuro. Então nós podemos dizer assim, ó, com respeito àquilo que nós fazemos, pecados. Agora Romanos 5,12 em diante, sabe, ele procura trazer para nós uma nova ideia, onde a palavra usada é pecado no singular. E pecador no singular não é o que nós fazemos. Pecador é aquilo que nos leva a cometer pecados. Ou seja, é o pecado dentro de mim que me leva à prática de pecados. Agora, se a gente for, vou pedir uma ajuda para o Valdir aqui, e isso vai ajudar todos nós, tá? Se a gente for lá no original e pegar a palavra que é usada lá para traduzir do pecado, o pecado, é re-amartia, tá? O pecado. Valdir, o que significa essa palavra amartia, além de pecado? Errar. Pecado é errar o alvo. Agora, o que é um alvo? Vamos dizer assim, que essa janela aqui fosse o alvo, né? E aí o Elcimar fosse jogar uma flecha lá. Elcimar, a janela é o alvo, você vai jogar uma flecha. O que significa errar o alvo? Acertar na parede é errar o alvo. Mas vamos dizer assim que você acerta aqui, ó. Errou o alvo, não errou? Irmãos, Deus nos fez para Ele. Esse é o alvo. Deus nos fez para Ele. Você foi criado para a glória de outro. Sabe quando que você erra o alvo? Quando você vive para você mesmo. Entende agora o que é pecado? Não é uma questão de roubar, matar e se prostituir, não. Pecado é viver para si mesmo. Pecado é fazer com que tudo gire em torno de você. Pecado é você achar que Jesus está aqui para melhorar o teu velho ser. Isso é pecado. Você nunca parou para pensar nisso? Poxa vida, ele só comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele só comeu. Como que pode ter caído só comendo? Sabe o que significava comer daquela árvore? Significava assim, posso viver sem Deus. Posso, por mim mesmo, saber o que é certo e o que é errado e tocar minha vida. E fala a verdade, não é esse o primeiro empreendimento de todos nós? Quem manda na minha vida sou eu.
Eu vou ser engenheiro. Eu vou ser médico. Por que você vai ser médico? Porque eu quero ganhar dinheiro. Sabe o que é isso? Errar o alvo. É claro que se você morrer para o pecado na bendita cruz de Cristo, o Espírito Santo pode sim comunicar no teu coração que ele quer fazer de você um médico para servir o Senhor. Pode fazer de você um engenheiro para servir o Senhor. Pode fazer de você até um milionário, tá? Para servir o Senhor. Porque tem tanta gente aí passando necessidade, não tem? Não seria uma bênção você ser um milionário? Que todo mês catasse aquele milhão que Deus te deu e servisse o Senhor com ele? Agora, o grande problema, irmãos, da humanidade é que a gente acha isso uma coisa vil. Porque a gente está satisfeito em viver para si mesmo. Então, esse texto de Romanos 6, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Sabe, essa é a primeira frase. O texto aqui está dizendo, que quando você morreu no corpo de Cristo, de uma vez para sempre você morreu para o pecado. Mas para que você morreu para o pecado? Para que foi que você morreu para o pecado? Quanto a viver? Sabe, irmãos, o grande fracasso que a gente tem encontrado hoje, nessa nova mensagem da cruz, são pessoas que professam que morreu, que confessam que morreu, que declaram que morreu, que tem a doutrina na mente, sabe? Sabendo isso, o velho homem foi crucificado, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, sabe? Só que depois elas chegam para você e falam assim, eu conheço e confesso essa verdade há 20 anos, mas eu não consigo vitória. Eu não consigo vitória contra meus pecados pessoais. Eu queria tanto largar de fumar e não consigo largar de fumar. Eu queria tanto ser uma pessoa honesta, íntegra, mas eu tenho aversão a essas coisas. Eu compro, não pago ninguém. Eu queria tanto permanecer no emprego, mas eu não aguento. Eu conheço a palavra, eu confesso a palavra, mas eu não consigo experimentar essa libertação. Você sabe por que isso acontece? Porque lá no íntimo, lá no fundo do coração, esses amados e queridos irmãos, eles estão querendo usar a verdade da cruz sem a morte do eu. Eles querem isso para si mesmo. Eles querem experimentar a libertação para dizer assim, agora eu estou liberto. Coisa que eu mais escuto na casa de recuperação é isso, sabe? Agora eu estou liberto. Agora eu tomei um choque espiritual aqui que mudou minha vida. Então eu nem tenho mais vontade de fumar. Sabe? Aí eu pergunto para ele assim, e agora? Você está pronto para viver para Deus? Fala, não, agora eu vou viver minha vida, ué. 20 anos nas drogas, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é engano. Isso é mentira do diabo. Sabe? Todos os benefícios da cruz, perdão de pecado, novo nascimento, nova vida, sabe? Poder de Deus, dons espirituais, tudo isso está disponível para mim e para você viver para outro. Viver para outro. Quem aqui está desejoso de, a partir de hoje, viver para outro? Vou dizer para você, se você está desejoso, então existe bênção para você na cruz. Sabe, o amor de Deus está lá. É o amor de Cristo que nos constrange a julgarmos isso. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. Olha só, Romanos 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Compreende a realidade? De um lado está a bênção de estar morto para o pecado, certo? E do outro lado, qual que é a outra bênção que está do outro lado? Está a bênção de agora estar vivo para Deus. Você consegue imaginar isso? Que desde a queda do homem, que o homem é morto para Deus, e que você recebeu de graça uma nova vida,
que você pode agora viver para Deus. E aí está o segredo da vida cristã. Sabe, irmãos, nós falamos muito do poder da ressurreição. O poder da ressurreição, ele funciona. Sabe aonde? Aonde existe essa direção. Agora eu estou vivo para Deus. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 19, ele vai dizer assim, ó, porque eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Sabe que o homem que vive para Deus, ele está liberto até da lei. Não é maravilhoso isso? Sabe por que você está liberto até da lei? Você está liberto até da lei? Porque agora você vive para Deus. Agora você vive uma vida de verdade. Todas as suas ações estão focadas na vontade de outro. Então não há lugar para o pecado quando você vive assim. Olha só, isso aconteceu lá no estado de São Paulo. Sabe, um jovem de 16 anos passou por uma barreira policial numa velocidade estúpida com o carro do pai, e isso movimentou a polícia. A polícia que estava lá foi atrás desse jovem. E ele não respeitou nenhuma barreira, nenhum semáforo, nada. Ele catou aquele carro e só parou na frente da Santa Casa de Misericórdia que tinha lá na cidade. Quando ele parou o carro, ele foi preso. Na hora que ele parou o carro, ele foi preso. E aí abriram o carro, o pai estava infartando, vieram os paramédicos lá, pegaram o pai, levaram lá e trataram dele, cuidaram dele. E no outro dia aquele jovem estava solto. Nenhuma daquelas leis teve poder algum sobre ele. Sabe por quê? Porque a justiça entendeu que havia algo muito maior do que todas aquelas leis funcionando. Sabe, aquele menino estava correndo para satisfazer o pai, para manter vivo o pai. Ele estava quebrando aquelas leis porque ele estava focado em salvar a vida do seu pai. Você entendeu? Estou falando uma coisa natural aqui para ver se vocês entendem uma coisa espiritual. Sabe, irmãos, ninguém aqui precisa ser treinado a dar 10% todo mês para poder manter a igreja. Ninguém precisa ser treinado nisso. Não, a gente não precisa desse tipo de exercício religioso, não. Mas tem uma coisa, irmãos, que a gente precisa. A gente precisa aprender a honrar o Senhor com as nossas finanças. Sabe por quê? Porque o maior inimigo de Deus é o eu. E quando nós pensamos finanças focado no eu, nós estamos nos desviando da cruz. E nesse aspecto, quem aqui não é tentado? Fala para mim, quem aqui não é tentado? Sabe como você vê essa tentação? Honrando o Senhor com as suas finanças. Agora, todas as vezes que você faz isso, você vai ter uma experiência maravilhosa, sabe? Que por um lado, você vai manter aquele velho morto lá na cruz. E por outro lado, você vai ver que prazer maravilhoso é funcionar como filho de Deus. Então, irmãos, são tantas outras coisas que a gente precisa aprender da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala assim, ó, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, eu quero mudar isso aqui hoje, só hoje, tá? Nós não vamos mexer nas escrituras, não. Mas como pecado significa errar o alvo, é errar o alvo, né, Valdir? Então, vou dizer uma coisa para você, considera morto para o eu e vivo para Deus. Experimenta levar isso para tua casa. Experimenta levar isso para o seu trabalho. Experimenta levar isso para a sua escola. Experimenta levar isso para os seus relacionamentos. Considera morto para o eu. E você vai ver que a vida fica mais fácil. Mas não considera só morto para o eu. Descubra o que significa estar vivo para Deus. Vocês, crianças, descubram isso. Que vocês estão vivos para Deus. Sabe o que mais impede vocês de desfrutar da gloriosa presença de Deus? O eu. O eu com suas 1001 necessidades, né? Começa o dia, o eu já fala, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, né? Tem um eu aqui dentro de mim falando que daqui a pouco começa o jogo, e eu tô falando demais. Sim, é o eu. Então, irmãos, eu preciso me considerar morto para o eu. E vivo para Deus, em Cristo Jesus, para poder desfrutar da glória de Filho de Deus, para a qual todos nós fomos chamados. Não é um amor enorme? Esse amor, olha o amor de Deus, o Senhor nos está libertando do eu,
para viver por outro, para viver para Deus. Sabe, irmãos, a vida que tem significado é a vida de Deus. Sabe, no eu não tem nada, nós somos vazios de tudo, nós não temos nada, nós não temos nada para satisfazer nem a nós mesmos, e mesmo que com a força do eu, a gente conquiste a fortuna desse mundo, a gente vai continuar seco e vazio, e mesmo que com o dinheiro desse mundo, a gente busque todos os relacionamentos que venham satisfazer a nossa carne, ainda assim, a gente vai continuar vazio de tudo, e se nessa noite, o Espírito Santo tocar dentro do seu coração, assim, um toque pequenino de que você é amado filho de Deus, você sai daqui satisfeito. Satisfeito. Como um amado filho de Deus. Romanos 6,13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros para o eu pecador como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. E aí você está liberto. Você já pensou a possibilidade de você poder oferecer o teu corpo para Deus? Sábado mesmo a gente vai ter reunião de oração corporativa. Na verdade já não é mais reunião de oração corporativa. É reunião de 3 loucos. Às vezes 2, né, Jota? Reunião de 3 doidos, barrido, que levantou 8 horas da manhã, atravessa a cidade para estar com os irmãos orando, sabe? É reunião de maluco. Não é reunião corporativa. Seria corporativa se você estivesse lá. Aí seria reunião corporativa da igreja. Mas não é, não. É reunião de maluco, sábado agora. Sabe por quê, irmãos? Porque o corpo de Cristo tem oferecido os seus membros para outras coisas. Né? São tantas que aquelas coisas pequeninas que nós podíamos aqui estar funcionando, sabe? Porque a irmã aqui orou assim, ó, Senhor, eu queria saber qual é o teu propósito para a minha vida. Sabe, irmãos, enquanto a morte não operar, não tem propósito. Sabe, irmãos, enquanto a gente não aprender a reinar sobre essas coisinhas que nos vencem todo dia, não tem propósito. Primeiro, nós precisamos experimentar o que significa estar ressuscitado com Cristo. Depois, nós precisamos experimentar o que significa estar nas regiões celestiais, reinando com Cristo. E isso nós aprendemos orando junto. É orando junto que a gente desfruta dessa realeza de estar acima de principado, potestade e poder, anulando o sofisma, destruindo o empreendimento de Satanás e estabelecendo juntos o reino de Deus na vida da nossa família, dos nossos irmãos, da nossa cidade, do nosso planeta. É juntos, orando, que nós experimentamos a realidade do reinar. E então, a partir daí, nós começamos a realizar naquelas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Como está distante, né? Mas sabe por que está distante? Porque nós não temos considerado o primeiro tópico. É o amor de Cristo que nos captura. É o amor de Cristo que nos coloca junto. É o amor de Cristo que nos condiciona a julgarmos isso, eu morri. É o amor de Cristo que nos leva a poder entrar na presença de Deus como filho amado e dizer, papai, qual é a tua vontade hoje? Papai, qual é o teu desígnio hoje? Sabe, hoje aconteceu uma coisa comigo, que na verdade acontece todo dia, né? Porque, irmãos, todo dia, o Senhor é fiel comigo. Todo dia. Mas literalmente todo dia, sabe? O Senhor está me ensinando a viver um dia de cada vez. Antes, eu gostava de viver por ano. Depois eu passei a viver por mês, né? Depois passei a viver por semana. E hoje, eu estou vivendo um dia de cada vez. Sabe, irmãos, é muito difícil. Esse coração ansioso, é tão difícil viver um dia de cada vez. É muito difícil, irmãos. Mas muito difícil mesmo viver um dia de cada vez. Mas eu posso dizer uma coisa para os irmãos. Todo dia, o Senhor traz a provisão. E quando eu falo de provisão, não estou falando de dinheiro não. Tá? O Senhor traz dinheiro também. Mas o Senhor socorre a minha alma, me dando o que fazer, aonde ir, o que falar, o que pensar, com quem estar, me fazendo útil, porque se tem uma coisa ruim para nós, é se sentir um inútil.
Então, me fazendo útil, sabe? Me colocando em lugares tão preciosos, onde eu posso compartilhar a palavra, ou até mesmo eu posso fazer novas amizades, com essa finalidade de levar pessoas a conhecer Jesus. Posso socorrer o necessitado, posso ajudar alguém, né? Posso aí, todo dia o Senhor tem me cercado de benefícios. Mas aí, né, às vezes, um filho meu me pede alguma coisa, e eu falo assim, filho, eu não sei se eu vou poder fazer isso para você. Eu não sei se eu vou conseguir, sabe? E o Senhor, ultimamente, Ele vem me repreendendo nesse assunto, sabe? Porque Ele está me ensinando a mostrar para os meus filhos o que eu vejo todo dia. Ou seja, Ele está me ensinando a agir com meus filhos como Ele age comigo. O Senhor está me ensinando. Eu estou aprendendo ainda, tá? O Senhor está me ensinando. E então, hoje, né, eu me lembrei que domingo eu prometi para um filho que eu ia encontrar uma fruta para ele. E eu me esqueci. Mas hoje, de manhã, na hora que eu levantei, sabe, o Senhor me lembrou. Falou assim, e aí? Você vai atrás da fruta para o seu filho? E logo, sabe, eu me lembrei desse treinamento que eu estou tendo com o Senhor, de ser um pai para a glória de Deus. Então eu fui atrás. Aí eu cheguei lá no mercado, onde eu tinha certeza que eu ia encontrar a fruta, e cheguei lá, ela não estava, não tinha mais. E aí, sabe, eu fiquei triste, né, porque eu não conseguia achar aquela fruta. Mas eu não fui embora, não. Eu fui conversar com o rapaz do hortifruti. Ele falou, rapaz, você quer? Eu quero. Eu falei, não, é que eu tirei, que ninguém quer comprar, eu tirei, guardei lá, ia mandar para outra loja, mas ainda tem lá. Foi lá, pegou, trouxe para mim. E aí eu fui lá, né, peguei a fruta, escolhi a que eu queria, e levei para casa, e cheguei em casa, descasquei o abacaxi, era um abacaxi, tá? Descasquei o abacaxi, cortei, coloquei numa vasilha e pus na geladeira. Quando foi 5h10, meu filho apareceu lá. E aí, pai, beleza? Tudo bem? Tudo jóia. Falei, tem um negócio para você aqui. Falei, não acredito que você comprou. Comprei. Aí fui lá, sentei, coloquei o abacaxi na frente lá para ele comer. E a gente comeu um abacaxi junto, sabe? Foi uma hora tão gostosa de ver o prazer daquele menino comendo aquele abacaxi doce, que é um abacaxi que vem lá do Nordeste, sabe? Não é esse abacaxi que nós temos aqui, não. É um abacaxi que vem lá do Nordeste. Doce, doce, gostoso, prazeroso, né? E aí você fala assim, mas Jonas, você para de pregar a palavra, falar para nós de um abacaxi. Irmãos, eu só quero mostrar para vocês o seguinte, a mesma alegria que eu vi no rosto daquele menino, de poder estar vivendo para ele, estar provendo para ele, a mesma alegria, sabe? Essa mesma alegria, ela inunda o nosso coração, quando nós paramos de viver para nós mesmos e nos dedicamos a viver para Deus. E o nosso Pai, ele não é Jonas, ele é muito maior do que Jonas. O nosso Pai tem prazer de nos suprir e de desfrutar conosco de alegrias. Então, poxa vida, nós não deveríamos ter esse coração desejoso mesmo de viver para Deus? Porque o que eu falei aqui, eu tenho certeza que é verdade na vida de cada um de vocês. Ou não é? Deus não tem socorrido? Deus não tem suprido? Né? Você sabe onde é que está a nossa falência? É que a gente fica focado só na gente. É que a gente fala assim, não, mas Deus é o dono do ouro da prata, Ele me deu 1.000, Ele tinha que ter me dado 10.000. E aí a gente continua vazio. Mas quando a gente começa a desfrutar desse prazer, de saber assim, que nós vivemos para Deus, e que nós podemos, sabe, desfrutar com alegria daquilo que Ele nos tem dado, e oferecer a Ele as nossas vidas, para ter esse relacionamento de alegria, de pai e filho. Foi para isso que nós somos salvos, para viver esse relacionamento de alegria de pai e filho. Agora, é muito chato e triste quando um pai faz tudo para um filho e ele não ouve nem obrigado. É muito ruim para qualquer pai aqui, sabe, que chega no fim do mês, sabe que tudo que o filho quer é a pensão. O pai chega assim e fala assim, o filho chega assim, pai, dá, tchau. Não é muito ruim para a gente, como pai, mãe, experimentar esse tipo de relacionamento com os nossos filhos? Agora, irmãos, o nosso Deus, Ele é todo amor. Imagina como fica o coração dele, quando nós recebemos as bênçãos e saímos correndo. E eu tenho visto isso acontecer na nossa caminhada, irmãos. Quando a coisa pega fogo, sabe? Quando a coisa pega fogo, a gente sabe aonde buscar socorro. Então a gente vem para a oração, a gente vem para o culto, a gente louva com lágrimas, a gente adora de verdade, aí o Senhor vem e socorre. Aí o que a gente faz? O que a gente faz, irmãos? A gente vai embora para o entretenimento, e se sobrar tempo,
a gente vai adorar. E quando sobra tempo que a gente vai adorar, é uma adoração arranhando, porque o coração não está lá. É só a obrigação. Fala assim, eu tenho que ir lá na casa do meu pai, porque vai que ele resolve não dar mesada esse mês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor mude isso, que a cruz opere a morte para o eu. É só isso, irmãos. A morte para o eu é o segredo de tudo. O eu morreu, os filhos amados aparecem. Aqueles que servem por amor. Sabe, irmãos? Nós precisamos urgentemente nos tornar um povo que serve a Deus por amor. Sem nenhuma intenção. Nenhum outro interesse. Nós precisamos se tornar esse povo. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se nós não nos tornarmos esse povo, com o tanto de revelação que nós temos recebido, sabe o que vai acontecer? Aquela unção gloriosa que nos alcançou, vai embora. Ela vai buscar quem quer responder. E nós vamos continuar, nós vamos abrir uma denominação escrita assim, a igreja sem placa. E vamos continuar a nossa jornada. Com tradição, ritual, dogma, e vai embora. Só que a unção já foi. Porque nós não respondemos o amor. Então eu vou terminar. Falei demais, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Agora sim, versículo 15. E ele morreu por todos. Que amor é esse, irmão? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua morte por nós lá na cruz. Muito obrigado por esse amor que nos incluiu na sua morte e nos deu vida de ressurreição. Ajuda-nos, Senhor, a daqui para frente, todos nós aqui, a daqui para frente, a não vivermos mais para nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos essa verdade dia após dia, para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos, no teu nome mesmo. Amém.